Boa noite, igreja. Tudo bem? Vamos colocar em pé. Aleluia. Vamos continuar na presença do nosso Pai. Você pode levantar suas mãos, meus irmãos, e agradecer a graça do Senhor, agradecer a misericórdia dEle. Oh, nosso amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Nessa hora, Senhor, o nosso coração se enche de gratidão, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nos alegramos em Ti, Pai. Oh, Senhor, toma conta, Senhor, deste culto, Senhor. Queremos dar o nosso melhor ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória. Aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Você pode se alegrar, meu irmão. Você pode bater palmas ao Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Não há nada que possa nos deter, pois já temos a vitória por aquele que na cruz venceu por nós. Somos dele, escolhidos, eleitos pelo Senhor. Se ele já venceu por nós, quem será contra nós? Se ele já venceu por nós, quem será contra nós? Alegria! Você pode dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Nela eu cantarei, nela me alegrarei. Nela eu vou viver o melhor dessa terra. Alegria do Senhor é a nossa força. Cante isso, meu irmão, diga isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nela eu cantarei, nela me alegrarei. Nela eu vou viver o melhor. Diga dessa terra. Diga: nada pode me deter, pois eu tenho um espírito de ousadia. Aleluia. Não há nada que possa nos deter. Cante isso, diga isso. Pois já temos a vitória por aquele que na cruz venceu por nós. Somos dele, escolhidos, eleitos pelo Senhor. Se ele já venceu por nós, quem será contra nós? Diga isso. Já venceu. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga: nela eu cantarei, nela me alegrarei. Nela eu vou viver o melhor dessa terra. Diga: alegria. Cante isso com convicção, diga isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nela eu cantarei, nela me alegrarei. Nela eu vou viver o melhor dessa terra. Diga: eu salto muralhas, eu venço gigantes pela força do Senhor em mim. Mais uma vez, diga: eu salto muralhas, eu venço gigantes pela força do Senhor em mim. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nela eu cantarei, nela me alegrarei. Nela eu vou viver o melhor dessa terra.
viver. Diga isso, eu vou viver o melhor nessa terra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você tem noção, meu irmão, dessa verdade que você cantou? Que você vai viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aleluia. Porque o maior habita em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga, a vitória não está. A vitória não está naquilo que eu vejo. A vitória não está naquilo que eu sinto. A vitória está naquilo que eu creio. Mais uma vez a vitória, diga isso. A vitória não está naquilo que eu vejo. A vitória não está naquilo que eu sinto. A vitória não está naquilo que eu creio. Diga, em meio às provas, em meio às provas e tribulações. Diga, se levanta. Se levanta um grito de vitória e de alegria. Eu vivo nele, diga, e ele vive em mim. A vitória está em meu interior. Diga isso. A vitória está em meu interior. Vitorioso habita em mim. Diga, o maior habita em mim. O vitorioso, diga, Jesus. Habita em mim. O vitorioso. Aleluia. O maior habita em mim. O vitorioso. Jesus habita em mim. Habita em mim. Você pode se alegrar, meu irmão. Aleluia. Diga, em meio às provas e tribulações. Em meio às provas, cante isso. E tribulações. Se levanta. Se levanta um grito de vitória e de alegria. Eu vivo nele, diga, e ele vive em mim. A vitória está em meu interior. Diga, a vitória está em meu interior. Vitorioso habita em mim. Diga, o maior habita em mim. O vitorioso, Jesus habita em mim. O vitorioso, maior, o vitorioso, Jesus habita em mim. Habita em mim. Aleluia, obrigado, Senhor. Ele habita em você, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos teus, Pai. Oh, Pai, essa igreja pertence ao Senhor, Deus. Oh, Senhor, nós podemos todas as coisas em Ti, Senhor. O Senhor nos fortalece, Pai. Aleluia, você pode abrir os seus lábios, meus irmãos. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, o maior habita em você. O maior habita em nós. Oh, aleluia. Aleluia. Se subir lá no céu está, se eu voar pelo mundo está, se eu caminhar no escuro, tu lá
Tu estás comigo, meu amigo, em todo tempo, em qualquer situação, eu posso descansar. Aleluia. Diga: Senhor, Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, tu sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Como eu te amo, Senhor, Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Você pode dizer isso? Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, tu sondas os meus pensamentos, sabe tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, Senhor. Diga: pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Diga: se eu subir lá no céu está, se eu voar pelo mundo está, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto está, se no lugar secreto está, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Aleluia. Você pode agradecer, meu irmão, por essa presença que nos acompanha em qualquer situação. Obrigado, Senhor. Diga: se eu subir lá no céu está, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, se no jardim aberto está, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás comigo. Tu estás comigo, meu amado. Obrigado, Senhor. Você pode dizer isso: tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. Se eu subir lá no céu, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás comigo. Xerebará, xerecanta labalá. Obrigado, Senhor. Esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele é soberano, nosso amado. Tu és o nosso desejado. Aleluia. Diga a Deus: Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como ar que
te falo e podes me ouvir. Diga: Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, diga: tão certo como o ar que eu respiro. Diga: tão certo como a manhã que se levanta. Diga: tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga: tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele pode nos ouvir, meu irmão. Ele pode ouvir o nosso louvor. Ele pode ouvir, Ele recebe a nossa adoração. Oh, você pode levantar suas mãos aos céus e ser grato a Ele essa noite. Diga: Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Diga: tão certo como a manhã que se... Obrigado, meu amado. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga: tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Seus olhos mais um pouquinho. Você que ora em outras línguas, imuda esse lugar, meu irmão. Aumenta a unção que está nesse lugar. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos, te bendizemos o seu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E aí, meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Vai melhorar ainda mais, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou o momentinho aí, né, da gente falar sobre os dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus 7:11. Hebreus 7:11. Hebreus 7, perdão. A partir do verso 1. Aqui é a Bíblia, meus irmãos. Melquisedeque, ele era tipificado como Cristo. E olha aí para a gente ver, vamos ler. Estou na versão NAA, acho que é uma versão que todo mundo vai ter. Está escrito aí: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa
rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Agora abre em Gênesis, capítulo 14, versículo 14 também. Amém? Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, lembra que eu li para vocês sobre a matança? Vocês vão entender agora. Para vocês entenderem hebreu, vocês têm que entender aqui. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos de sua casa. E aqui é o seguinte, meus irmãos, Abraão foi lutar contra 5 exércitos. 4, 5 exércitos. E ele separou 300 homens da sua casa. Tinha que ter fé ou não tinha? Tinha que ter muita fé. Só que Abraão tinha um diferencial, ele estava com o Deus vivo, todo poderoso. O Deus que nós estamos servindo, que está aqui hoje. Glória! Vamos continuar lendo. Nascidos em sua casa, e os perseguiu. E de noite Abraão dividiu os homens em grupos, e derrotou os inimigos, e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, aleluia, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoou Abraão. Lembra que Melquisedeque tipifica Cristo? E sempre vai ser assim, meu irmão. Você nunca vai dar para você ser abençoado. Deus, Ele sempre te abençoa. Deus, Ele sempre te criou. Deus te pediu licença e foi lá e te criou. Eu acho que você lembra quando você tinha uns 3, 4 anos aqui nesse mundão nosso, né? Deus, Ele pediu licença para te criar a sua imagem, a sua semelhança. Não, Ele sempre nos abençoa primeiro. Ele sempre dá primeiro sem pedir nada em troca. Aleluia. Então, no versículo 17, quando Abraão regressa, depois de derrotar os reis, estavam com ele o rei de Sodoma. Foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Você toma ceia? O que significa o pão? O que significa o vinho? Na antiga aliança, o pão significa o corpo de Cristo. O vinho significa o sangue de Cristo. Na nova aliança também significa. E aqui na antiga aliança, olha o que Melquisedeque trouxe. E Melquisedeque tipificava Cristo. Ele trouxe Cristo, pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão, que aqui ainda era Abrão, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aleluia. Voltando agora aqui para Hebreus 7. O que a gente pode entender, meus irmãos? É o seguinte. Às vezes você fica pensando assim que eu estou falando de vocês a respeito de dízimos e ofertas. Eu li para vocês, a Bíblia é o nosso manual, é? Amém? Você acredita que eu não estou falando aqui de mim, eu te falei da Bíblia, da palavra santa, que é o próprio Cristo. E aqui, Melquisedeque significa Cristo.
E igual eu expliquei para vocês, ele abençoou Abraão. Quem abençoou Abraão primeiro foi Cristo, foi Melquisedeque. E hoje em dia, na nova aliança, Cristo fez alguma coisa por você? Amém. Na antiga aliança, Abraão não foi preciso de ninguém pedir nada para ele separar melhor. E o dízimo aqui significava 10% das melhores, não era 10% de qualquer coisa, era 10% da melhor coisa. Se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que Abraão separou as melhores coisas e entregou a Melquisedeque. Ele não entregou para uma pessoa, ele entregou para Cristo. Esse sumo sacerdote significava Cristo, que ele ia vir na nova aliança, que é onde eu e você está vindo. Aleluia. E hoje, meus irmãos, hoje você não precisa trazer o seu dízimo aqui para você ser abençoado. Você não tem que, se eu deixar de dar os meus 10%, eu vou deixar de ser abençoado. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos entender que nós já somos abençoados, que isso é um motivo de honra e gratidão, igual Abraão teve. Se a gente for ler na Bíblia, é o manual para a gente seguir, igual Abraão teve, que era na antiga aliança. Imagina hoje, tudo que a gente tem. Hoje você é uma nova criatura. Hoje, o seu pecado de ontem, de hoje, daqui 10 minutos, e o de daqui 10 anos, daqui 5 dias, já está pago. Basta você arrepender. Aqui eu estou falando só de pecado. Em Efésios, a gente lê em Filipenses 4,19. Eu e você, nós já somos mais do que abençoados, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, não é barganha. Se você achar que você vai ter que dar dízimo, que você vai ter que ofertar, porque vai ser por isso que você vai ser mais abençoado, você vai ser mais próspero, você vai ter mais saúde. Não é assim que funciona. Cristo já conquistou tudo por nós. E o seu papel e o meu é seguir o manual. Se você quiser com alegria, igual o Abraão fez, com alegria, com gratidão, reconhecendo que Cristo nos abençoou primeiro, aí você vem e deposita o seu dízimo. Aleluia. Dízimo é sim para a nova aliança. Dízimo é sim para o Novo Testamento. Com toda a convicção do mundo. É bênção. E a oferta vai além. Vai além. Se você consegue separar 10% para Deus, que é a melhor parte, a oferta, aí, porque existe também a lei da semeadura. Se você dá com alegria, aí a lei da semeadura funciona na sua vida. Aí você vai ver a semente ela sai com alegria, sabendo que você já é mais do que abençoado, que você já é filho do Deus Altíssimo, você já tem todas as sortes liberadas em Cristo Jesus, que nada vai te abalar, que onde você está é bênção, porque o maior habita dentro de você. Hoje você tem o Espírito da promessa dentro de você, aquele Espírito que foi lá e ressuscitou Cristo dos mortos, está com você, te auxiliando até Jesus voltar, te auxiliando, te conhecendo do bem e do pecado, te ensinando toda a verdade, até a gente, eu e você, chegar ao pleno conhecimento, meditando na palavra, indo aqui no verbo da vida. Se você tiver oportunidade, fazendo centro de treinamento bíblico Rema, vai te aperfeiçoar mais ainda, e buscando cada vez mais essa perfeição. É só bênção, meu irmão. Você está feliz? Com alegria, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, levanta sua mão, que a diaconisa vai até você. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. O
mesmo Espírito que em gemidos inexprimíveis conversa a oração perfeita para o seu Pai. Às vezes você está precisando de alguma coisa, é uma oração que a mente não vai entender. A Bíblia fala que mente não entende, então não tem como ninguém entender. Esse Espírito que habita dentro de você, se você precisar de alguma coisa, pede para o Pai, ora em outras línguas. Tem mais essa. A Bíblia tem mais de 8 mil promessas para você. Vamos buscar, vamos meditar. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Fecha seus olhos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dízimo, por essa oferta. Louvado seja Deus, nosso Pai. Pai, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de poder sermos um colaborador do Senhor. Somos gratos e sabemos que somos mais que abençoados. Esse dízimo, essa oferta, Pai, é uma gratidão pelo que o Senhor já fez por nós, pelo que o Senhor enviou o seu único Filho, Pai, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. E essa parte de não perecer é vivermos uma vida abundante aqui na terra, Pai. Obrigado, Pai, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Fica à vontade, traz o seu dízimo, sua oferta, meus irmãos. Aleluia. Eu vejo a chuva regando a semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Diga, eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória. Aleluia. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Por favor, levanta sua mão. Nós queremos te conhecer. Aleluia. Qual que é o seu nome, irmã? Qual que é? Alguém escutou aí? Edilana? Edilama. Amém. Aleluia. Minha irmã, seja bem-vinda. O que a Igreja Verbo da Vida fala para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre na casa do seu Pai, na casa do seu Deus e Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, queria apresentar para vocês a ministra da noite, Joana. Vai ser poderoso, gera expectativa aí no seu coração. O tema é o top. Gosto demais. Uma das matérias que eu mais gostei do Centro de Treinamento Bíblico é Justiça de Deus, né? Justiça de Deus é poderoso. Você vai aprender um pouquinho que você é justiça de Deus. Amém? Você é justiça de Deus. Amém? Deus te ama. Deus te ama. Você é a justiça de Deus. Nós vamos ter mais um louvor. Enquanto isso, gera expectativa aí. Fecha seus olhos. Consagre para o seu Pai. Depois ela vai estar com a palavra. Amém? Glória a Deus. Meu Pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu Pai é o Todo-Poderoso. Diga o nome dele. O nome dele é amor. Digo, meu Pai. Meu Pai é o meu melhor amigo. Ele me deu seu coração. Ele me deu seu coração. Digo, seu abraço. Seu abraço é meu abrigo. Diga, caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Diga isso, Deus é
me abandona. Meu grande Pai, que sempre está comigo. Diga, Ele me chama pelo nome. Eu ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho. A sua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Diga isso, meu grande Pai, meu grande Pai, que sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Diga, meu Pai, aleluia, é o meu melhor amigo. Aleluia. Meu Pai é o meu melhor amigo. Diga, Ele me deu seu coração. Ele me deu seu coração. Diga, o seu abraço é o meu abrigo. O seu abraço é o meu abrigo. Diga, caminho segurando sua mão. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, que sempre está comigo. Diga, Deus é meu Pai. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai, sempre está comigo. Graças e paz, queridos. Amém. Você está aqui? Aleluia. Você veio para aprender? Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar. Oração nunca é demais. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos consagramos ao Senhor nessa noite. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, aquele que nos foi dado, Pai, para nos ensinar, possa nos ensinar nessa noite. Eu declaro, Pai, mentes livres nessa noite para receber a verdade da palavra. Eu declaro, Pai, coisas sendo construídas dentro de nós que ninguém poderá nos roubar. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos acolher com mansidão a Tua palavra, porque ela tem o poder de salvar a nossa alma. Eu declaro, Pai, todos os meus irmãos recebendo com mansidão a Tua palavra, para que a nossa alma nessa noite seja salva e ganha pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, obrigado. Aleluia. O pessoal já me ajudou, né, com louvor. Já cantou que nós somos vitoriosos, Ele habita em nós, amém? Nós temos um Pai, então ficou fácil. Amém, queridos? Aleluia. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre justiça de Deus. Alguém nunca ouviu falar sobre isso? Justiça de Deus? Nunca ouviu falar? Amém? Você está aqui? Aleluia. Eu estou meio enrolada ainda com essas coisas, mas vai dar certo. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, um texto muito conhecido, um texto que vários pregadores costumam citar. 2 Coríntios 5, 21 e 2 Coríntios 5, 17, amém? 2 Coríntios 5, 17 diz que nós somos o quê? 2 Coríntios 5, 17? Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eita Deus, cadê o rema? E 2 Coríntios 5, 21 diz, queridos, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, esse plano perfeito, né? Como é que eu posso dizer? Esse plano perfeito foi Deus que criou, amém? Deus, quando cria Adão e Eva, Ele cria algo para ser eterno, amém? Deus cria Adão e Eva, e aí Ele forma aquele homem, a imagem e semelhança dele. Primeiro Ele cria, amém? Diga-se, eu nasci de Deus primeiro, amém? Porque Ele diz, ei, agora nós vamos fazer um homem, a nossa imagem e semelhança. E depois Ele cria o homem do pó da terra. Então primeiro você é um espírito. Primeiro nós somos um espírito, amém? Depois que veio o corpo. Então isso aqui, queridos, é algo que hoje pelo pecado é algo que vai voltar para a terra, é corruptível, amém? Mas o meu espírito e o seu espírito, se você é nova criação, ele já foi recriado em Deus. E esse plano perfeito já foi elaborado por Deus lá no início, na criação. Amém? Deus não fez um plano B, ou então Deus foi pego de surpresa. Não, Deus tinha tudo já planejado. Amém? Se o homem cair, se o homem não obedecer, eu já tenho um plano perfeito. Eu vou lá na terra e resgato eles. Amém? Você está feliz por isso? Porque Deus não te criou, queridos, para você morrer. Deus te criou para você ser eterno. Amém? Então, é o primeiro ponto que nós precisamos entender, que Deus fez um plano perfeito ao nos criar. Quando eu começo a entender isso, eu vou entender a justiça de Deus. Eu vou entender que eu nasci de Deus, que eu tinha uma natureza perfeita, que andava em justiça. E o que é andar em justiça? Quem já viu aqui várias vezes a palavra diz injustiça e fala de justiça, amém? Eu quando entrei no Rema, esse tema me marcou muito, porque eu entendi a justiça como algo, como a terra, né? Aconteceu algo, então a justiça de Deus vem sobre a pessoa. Então eu só via a justiça como algo ruim, que as coisas pesavam. Mas não, quando nós começamos a entender a palavra, nós começamos a conhecer que a justiça era a perfeita lei de Deus, o qual Deus criou o homem perfeito. Amém? Aleluia. Então, para nós estudarmos sobre justiça, nós vamos entender que nós não somos mais pecadores. Amém? Quem aqui já se condenou, já ficou em um lugar, por muitas vezes dentro do evangelho, pensando que você era pecador pro resto da vida? Só eu? Muitos de nós. Porque nos era ensinado que nós éramos pecadores, por isso a gente errava. Amém? E aí a partir do momento, queridos, que eu entendo que Jesus já pagou um preço, Ele se identificou comigo, me substituiu, para que eu não andasse mais em pecado, para que hoje eu fosse uma nova criação em Deus, e andasse segundo o fruto da justiça que opera hoje no meu espírito. Amém? Então, para nós entendermos justiça, o primeiro ponto ao estudar é que uma consciência de pecado precisa sair de nós. Joana, mas eu erro. Você erra, mas você não vive errando. É diferente. Você tropeça. Amém? Mas você não vive tropeçando. É para ser assim. Por quê? Porque diz que existe alguém dentro de nós que hoje nos orienta e nos ilumina quando nós estamos errados. Amém? E por isso, queridos, hoje eu e você podemos sim andar uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida em justiça. A Bíblia fala sobre os frutos da justiça, e é amor, alegria, paz, longanimidade. Amém? Jesus disse que a lei se resumia em dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer nada de ruim para ele. Você está aqui? Por quê? Porque hoje existe uma pessoa, existe uma habilidade de Deus que me dá a capacidade de andar nesse fruto da justiça. Amém? É um tema muito grande. Eu consegui colocar muitos pontos. Mas assim, queridos, eu já te oriento. Procura estudar sobre justiça. Porque é algo extraordinário. É algo que nos liberta. Amém? Por quê? Porque em todo momento, quando a gente erra, o que acontece? A nossa consciência, a nossa mente e o diabo se aproveita, fica nos acusando.
Mas quando nós entendemos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós não deixamos a consciência de pecado dominar. Amém? Nós passamos a andar livres. Como o pastor pregou domingo, existe uma liberdade em Cristo. E eu vou tentar trabalhar tudo aquilo que eu quero nessa noite. Amém? Então a justiça coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição de aceito. Queridos, quando o homem peca, Deus fala, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E morte estava ligada à separação da natureza de Deus. Então o homem por si só, ele não tinha como voltar a ter comunhão com Deus. Não tinha. Por quê? Porque esse homem, ele não reproduzia mais a natureza de Deus, ele reproduzia uma outra natureza. Lá em Efésios diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós éramos pecadores, filhos da ira. Nós éramos filhos de Satanás. Amém? Você está aqui? Nós tínhamos uma natureza caída. Por isso que Paulo fala em Romanos que ele tentava fazer algo, mas não conseguia. Porque o pecado apontou, a lei apontou que ele pecava. Apontou para ele que ele era uma pessoa errada e que ele precisava ser mudado por alguém. E esse alguém só poderia ser alguém santo. Alguém que ia reproduzir a natureza de Deus, o qual Adão tinha perdido. Amém? Eu não tenho como ler lá em Gênesis, mas você bem conhece a história. E ali tudo começa em Gênesis. Deus cria o homem passa a ter a natureza de Deus, passa a andar frutificando a vida de Deus. E ao desobedecer, o homem perde a vida de Deus. E ao perder a vida de Deus, ele vai reproduzir outra natureza agora, que é uma natureza pecaminosa. Eu lembro que antes de nascer de novo, todas as vezes que eu errava, que eu não tinha consciência de que eu poderia mudar aquela minha atitude, mas eu ficava muito mal. Eu dizia, meu Deus, eu tento fazer algo, mas eu não consigo. Parece que algo me puxa para fazer o trem errado. Mas quando eu nasci de novo, queridos, eu comecei a entender que existia uma pessoa. Eu fui transformada. E ainda que eu errasse, eu poderia me arrepender e voltar para a mesma posição que eu estava quando eu nasci de novo. Amém? Quando nós nascemos de novo, queridos, automaticamente a natureza de Deus passa a operar dentro de nós. Isso é glorioso. Porque nós não vamos mais andar segundo o curso do mundo, mas agora segundo a vida de Deus. Amém? Você está aqui? A justiça nos leva a viver uma vida de autoridade espiritual. Abra lá comigo em Romanos, capítulo 5, 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, queridos, hoje a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é glorioso, porque existe uma posição. E a justiça de Deus é você entender que você agora tem uma posição diante de Deus. Que agora você pode chegar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem vergonha. Isso para você é bom? Amém, isso é glorioso. Porque as pessoas no Antigo Testamento, elas não podiam chegar até Deus. Porque todas as vezes que elas tentavam chegar, elas tinham uma consciência de que Deus era muito santo para poder ter comunhão com eles. E hoje nós, na realidade que nós vivemos hoje, querido, nós não precisamos de alguém para nos levar até um lugar de posição. Nós já estamos na posição. Nós já temos uma posição conquistada por Cristo. Nós já temos um lugar. Nós já temos uma nova vida para reproduzir os frutos da justiça. Para reproduzir a nova natureza que Cristo conquistou para nós. Amém? Então a justiça nos dá confiança para nos aproximarmos do trono. Só entra quem sabe que nada impede. Então, querido, se você tem medo de Deus, eu vou te falar hoje. Se você nasceu de novo, você não precisa ter medo de Deus. Você precisa entrar diante do lugar secreto, se despir de você mesmo e receber graça e misericórdia. Amém? Você não precisa temer.
Porque você hoje é a justiça de Deus. Você já foi justificado. Você já tem uma posição. Você não é pecador. Você não vive numa prática de pecado. Você pode pecar, querido, porque pecado é injustiça. Tudo aquilo que não é justo é pecado. Então tudo aquilo que é fora daquilo que a palavra diz para me viver, como Paulo instruía nas cartas, né? Vivam de maneira digna da sua vocação. Então existe uma maneira hoje de nós vivermos. E isso é pela fé. Amém? Nós podemos caminhar, tropeçar, mas levanta, conserta e caminha. Porque você é uma nova criação. Jesus não pagou um alto preço, queridos. Jesus não se despiu dele mesmo. Veio à terra para deixar você hoje numa posição inferior. Achando que você não pode chegar diante de Deus. Achando que você, não sou merecedor. Você é merecedor. Por causa de Cristo. Por causa dele. A Bíblia todas as vezes que vai falar nele, é em Cristo. Nele, é em Cristo. Por causa dele. Não é por nós. Nós estávamos distantes de Deus. Não conhecíamos a Deus. Mas quando nós entendemos que Jesus veio, pagou um preço e recebemos ele pela fé, hoje nós temos uma nova vida e uma nova posição em Cristo. Amém? Se eu não quiser sair dessa posição aqui, queridos, ninguém vai me tirar daqui. Pode até me levar por força, mas ninguém consegue me tirar daqui, não é verdade? Se eu me posicionar aqui e falar, eu estou aqui, eu não saio daqui, ninguém pode me tirar. Se for me tirar, vai ser por força. Amém? Vai ser por resistência. Mas sabia que é isso que Satanás faz? Ele resiste contra você. Só que quando nós entendemos a posição que nós estamos em Cristo, nós fincamos o pé, querido, e ninguém tira nós daqui. Amém? Não é situação, não é circunstância que nos tira da posição, porque Ele já conquistou isso para nós. Então nós temos que dar resposta a isso. Fazendo o que, Joana? Crendo na palavra, confessando ela e dizendo, eu sou a justiça de Deus. Eu não vou parar. Jesus me justificou. A condição original do homem era a imagem e semelhança do Criador, dominando sobre tudo. Amém? O Senhor deu autoridade para o homem. Ele diz, olha, tudo está feito. E você tem autoridade, domínio. Domínio tem a ver com autoridade. Você tem domínio sobre tudo aquilo que eu fiz. Sobre a minha criação, eu coloquei você para dominar. Então existiu o domínio. Adão tinha um domínio. Adão poderia mandar parar e as coisas pararem. Jesus fez isso quando veio à terra, amém? Por quê? Porque ele sabia a posição qual ele tinha em Deus. Então nós, por meio de Cristo hoje, podemos resgatar, queridos, esse domínio. Só que quando nós não conhecemos o que é a justiça de Deus, nós muitas vezes nos curvamos e deixamos as coisas virem sobre nós. Amém? Joana, mas nós não somos super-heróis. Não somos. Mas por causa de Cristo, da posição que Ele nos colocou, nós podemos sim avançar e vencer toda e qualquer situação. Porque nós estamos agora num lugar, numa posição de domínio. Porque essa foi a posição original de Adão. Esse foi o lugar que Deus colocou aí. Amém? Nós lemos aqui em Romanos 5:17. Por meio de um só homem entrou o pecado. Mas Jesus reconquistou, querido, tudo aquilo que tinha no Éden para nós. Amém? Nós temos uma nova vida. Nós temos um Deus poderoso por nós. Amém? Aleluia. Então com a queda veio a perda do domínio. Lá em Lucas 4, eu não vou abrir, 6 e 7. O homem passou a ter natureza caída e injusta a partir do momento que pecou. Satanás encontra Jesus e diz, eu posso te dar os reinos da terra. Por quê? Porque me foi dado. Sabe, Satanás só tem poder quando ele tem legalidade, querido. Se ele não tem, se você tem a consciência certa, se você sabe que você é a justiça de Deus, você é hoje que tem o domínio. Amém? E Jesus dá uma resposta na palavra para ele. E Satanás estava certo. Ele disse, o domínio da terra foi me dado. Amém? Do mundo, queridos, não nosso. Nós não. Nós não.
Então, uma nova natureza caída e injusta passa a perpetuar, passa a mover aquele homem Adão. Adão perde o domínio e passa a ser dominado. E aí Adão começa o quê? A trabalhar. Antes Adão trabalhava sem esforço. Amém? Porque ele tinha um domínio. Ele poderia falar, frutifica, frutifica. Mas a partir do momento que vem a queda, ele passa agora a não dominar mais. Ele vai ter que suar. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter, pelo suor do rosto dele, que conquistar as coisas. Amém? Abra lá comigo em Romanos. Romanos 5:12. Aleluia. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então todos pecaram. Por muito tempo, eu falava assim, eu pequei por causa de Adão. Adão é o culpado. Só, queridos, entendendo a palavra, conhecendo a justiça de Deus e conhecendo esse texto de Romanos, eu passo a entender que quando criança, eu tinha a vida de Deus. Mas chega um certo momento em que o homem decide desobedecer a Deus. E aí, ele conhece o pecado. Porque Paulo diz, ele relata isso. Que chegou um dado momento que ele pecou. E ao pecar, você perde a vida de Deus. Então todos nós éramos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Amém? Não tinha um homem sequer que não pecasse. Todos pecaram. É o que Romanos fala, que todos pecaram. Amém? Aleluia. Então o homem nasce tendo a vida de Deus, a natureza de Deus no seu espírito. Mas sem a palavra, ele se inclinará a pecar e perderá a vida de Deus. Por isso que Jesus falou, dos tais é o reino de Deus. De quem? Das crianças. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, essa criança, ela é sensível às coisas de Deus. Ela é inclinada às coisas de Deus, porque ela é pura. Ela está ligada, o seu espírito ainda está ligado a Deus. Mas a partir do momento que ela vai se encontrando com as coisas do mundo, ela começa a pecar. E aí é onde diz que é o momento em que ela entende o que ela está fazendo. Amém? Amém? Você está aqui? Durma não. Aleluia. Durante todo o Velho Testamento, querido, ordenanças e sacrifícios Deus estabeleceu. Por quê? Até chegar a redenção, até Jesus pagar um preço, Deus precisava ter uma aliança com o homem, para que ele não fosse destruído. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então Deus começa a fazer alianças com os homens. Existem várias alianças. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Noé. Amém? Segurando o homem até a redenção ser completa. E no Velho Testamento, queridos, a lei não tinha o poder de nos justificar. Ela só tinha o poder de cobrir os pecados. Ela não tinha o poder de deixar o homem com a consciência, tirar a consciência de pecado e deixar o homem com uma consciência limpa diante de Deus. Não tinha. Amém? Então ela tinha a função, a lei, ela veio com uma função. Mostrar para o homem que ele precisava de um redentor. Que ele precisava reconhecer que ele era pecador. E que para ele ter uma vida eterna, ele precisava reconhecer que ele precisava ser salvo. Amém? Então da mesma forma, queridos, como hoje é pela fé, na antiga aliança também era pela fé. Pela fé Abraão foi justificado. Pela fé em Deus, Abraão foi justificado. Amém? Então aquelas ordenanças, aquela lei que falava, entregue uma oferta tal a respeito disso. Se você pecar contra isso, aquilo só cobria por um certo tempo. Ela não tinha o poder de nos justificar para sempre.
Só por meio de um santo. Só por meio de uma pessoa. Amém? Porque diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo, para Satanás entrar, queridos, para ele requerer algo, ele tinha que ter uma pessoa disponível. E ele achou Adão e Eva. Amém? Então da mesma forma, Deus, para entrar na terra, ele tinha que ter um homem. Só que esse homem, para pagar o preço pela humanidade, ele precisava ser justo. Ele precisava ter a natureza de Deus. Amém? E ele precisava pagar a justa, aquilo que a lei imputava para que fosse pago. E aí só tinha ele. Amém? Por isso que nós precisamos entender quão grande salvação nós temos. Amém? Você imagina você ser morto espiritualmente, ser separado de Deus, separado daquele que te criou. E hoje nós, como nova criação, entendermos que nós somos justificados por meio de Cristo. Amém? Você tem uma vida eterna. Nós temos uma ligação eterna com o nosso Pai. Amém? E a consciência de pecado, queridos, não fazia com que a gente reconhecesse que Ele era nosso Pai. Quantos aqui oraram por muitas vezes, Deus, Deus, Deus? Um Deus tão distante, um Deus tão aquém do ser humano, um Deus que você tinha que fazer muitos sacrifícios para poder Deus te responder. Mas não, hoje pela graça de Deus, nós temos uma posição de justiça. E nós não precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos apenas entrar pela fé e nos posicionar nesse lugar que Ele já nos colocou. Aleluia. Diga, eu tenho tão grande salvação. Aleluia. Aleluia. Então na antiga aliança, a fé que eles tiveram em Deus e na sua promessa justificou. Amém? Existia uma promessa lá em Gênesis, que ia existir uma pessoa nascida de mulher, que ia esmagar Satanás. Então, a partir do momento que Deus começa a se revelar a homens que fizeram aliança com Ele, eles tinham a convicção que ia ter uma pessoa que ia nascer. Amém? Então, essas pessoas que acreditaram, que acreditaram na promessa que era Jesus, mas não viram a promessa se cumprir, eles foram justificados pela fé na palavra. Eles acreditaram. Eles foram imputados justiça sobre eles. Amém? Eles conquistaram o mesmo lugar que nós, numa aliança inferior. Então você e eu hoje estamos numa aliança maior. Então não é para você dizer, eu sou coitadinho, eu não consigo, eu não posso, é assim mesmo. Não, queridos, nós precisamos entender que aquilo que Jesus conquistou para nós foi para nos trazer tudo de volta. Tudo de volta. Adão não precisava se esforçar, queridos. Adão precisava obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Amém? Então nós precisamos ser iluminados mais ainda e entendermos a posição que nós temos. Entendemos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Abra lá em Gálatas 3:19. Você está aprendendo, queridos? Amém. Deus é bom. A gente com o celular, né? Aí vai. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tem chegado a fé. Já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? A lei, queridos, ele trazia ordenâncias, sacrifícios.
Mas aqui em Gálatas fala que quando o descendente nasce, quando a promessa é cumprida, agora não existe mais a lei, o sacrifício. Amém? Existe a fé. Existe a fé. Um dia você ouviu uma palavra, você levantou sua mão e a fé foi ativada dentro de você. Porque a Bíblia fala que é o Espírito que nos faz reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Amém? Então, hoje é pela fé. Amém? Você está aqui. Aleluia. Então, a justiça na nova aliança é pela graça. Agora não mais por obras. As pessoas na antiga aliança, elas precisavam fazer algo para conquistar, para dizer que poderia chegar até Deus. Quem lembra dos fariseus, né? Homens que faziam tudo correto, que andava tudo. Por quê? Porque naquele tempo era o que regia, era a lei. Amém? Mas hoje não, é pela graça. Amém? A graça é um dom divino, queridos. Não é por obras, não foi esforço nosso. Nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos levantar a nossa mão e crer naquilo que era a promessa, que era o descendente vir e pagar o preço que a lei pedia. Amém? A lei de quê? A lei de Deus. A lei da justiça. A lei que dizia, não tem como um Deus santo ter comunhão com um homem pecador. Amém? Por isso que você não é pecador. Porque como é que Deus santo pode ter comunhão com você e compartilhar da natureza dele com você? Você está aqui. Simples. Se você entender isso hoje, ponto final. Como que um Deus santo vai poder ter relacionamento com o pecador? Se a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Não, nós somos justificados. Amém? E por isso, nós somos santos como Ele é santo. Se nós andarmos na prática da justiça, tendo comunhão com Ele, recebendo a natureza dEle, inclinado para as coisas do Espírito, querido, nós vamos viver uma vida que Deus projetou para cada um de nós. Amém? Deus não nos projetou para praticarmos injustiça. Deus nos projetou para termos a natureza dEle. Compartilhou conosco a natureza dEle. Então você pode, não por causa de você, por causa dEle que habita dentro de você. Por causa dEle, querido. Por causa da voz suave, mansa, que fala com você e diz, faça isso, faça aquilo. Não ande nesse lugar, não faça aquilo. Você está aqui. Aleluia. Sabe por quantas vezes a gente se inclina para fazer algo e Deus freia a gente? Amém? Você já passou por isso? Eu passo por isso sempre. E tenho tentado passar, me policiar para ouvir a voz de Deus sempre. Amém? Joana, e agora você é perfeita? Não, mas eu estou caminhando para o perfeito. Amém? Por quê? Porque eu sei que eu sou a justiça de Deus. Por mais que eu erre, eu posso voltar para a minha posição e viver a vida que Deus planejou para mim. Amém? Você não é pecador. Diga, eu não sou pecador. Eu sou justificado por Deus. Aleluia. Então a base legal para a justiça, queridos. Estou quase finalizando, não dorme não. Primeiro, Jesus se identificou conosco. Quem lembra que Jesus se batizou pelo arrependimento de pecado lá quando João Batista estava pregando? Para que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Você já parou para pensar? Para se identificar conosco, com a humanidade. Ele se submeteu, queridos. Sabe, às vezes você se submeter para ganhar as coisas de Deus, não tem problema não. Perder para ganhar. Amém? Foi isso que Jesus fez. Perdeu para ganhar. Perdeu a glória que Ele tinha para ganhar você. Você já parou para pensar nisso, querido? Olha que humilhação. João pregando sobre arrependimento de pecados. Jesus vem para ser batizado. O que João disse? Não, você que vai me batizar. Ele disse, é preciso que faça assim. Amém? Aleluia. Diga, Jesus se identificou comigo como pecador. Aleluia. Nós nos identificamos com Ele. Lá em Romanos 6, eu quero que você abra. Porque é muito bom você sair com essa verdade. Amém? Romanos 6, versículo 3.
ao 11. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então nós nos identificamos com Ele. Ele se identificou com nós. E agora nós nos identificamos com Ele. Nós somos batizados com Cristo. Morremos, queridos, no batismo. Sabe, aquela simbologia de você ser batizado, entrar nas águas e voltar, nada é mais do que aquilo que já aconteceu dentro de você. Porque a partir do momento que você crê em Jesus, o seu espírito é recriado. Então a sua velha natureza morre com Cristo e você nasce com Ele. Amém? Por isso que nós somos uma nova criatura. Amém? Você não é o que você era antes. Você é o que você é novo, a partir do momento que você nasceu de novo. Amém? Aleluia. Ele nos substituiu em tudo aquilo que deveríamos sofrer. Pecado, eu não tenho tempo para ler, está lá em 2 Coríntios 5, 21, como eu li no início. E enfermidade, está lá em Isaías 53, 4. E da pobreza. Sabe que pobreza é um estado de mente, não é uma situação. Amém? Porque se você começar a chamar aquilo que não existe como se existisse, as coisas chegam até você. Mas se a sua mente não for transformada pela palavra, você vive uma vida de pobreza sem saber que é rico. Amém? Riqueza não tem a ver só com dinheiro, queridos. Tem a ver com tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Uma vida abundante. Foi para isso que Jesus morreu. Aleluia. Então Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser a justiça de Deus. Ele foi feito doença para que pudéssemos ser curados. Ele foi feito pobreza para que nos tornássemos ricos. Amém? Aleluia. Não fique com medo dessa palavra riqueza, não. O que você não pode deixar entrar no seu coração é isso ser primeiro lugar na sua vida. Mas Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Deus quer que você tenha uma boa casa. Deus quer que você tenha um bom carro. Deus quer que você tenha um bom emprego. Para quê? Para a glória dEle. Imagina as pessoas não vendo nenhuma diferença. Você nasce de novo, você vai para a igreja e as coisas não mudam. Para quê? Que Deus é esse? Que evangelho é esse que não transforma, que não muda, que não traz situações ser diferentes? Não existe. Que você não pode ser submetido, queridos, é o amor ao dinheiro. Esse é a raiz de todos o mal. É você se apegar às coisas da terra. É você não olhar para o outro quando ele necessitar. Isso é que você não pode ter. Mas você desfrutar, viver, ter algo extraordinário que você deseja. Quem não deseja coisa boa? Todo mundo deseja. Se eu perguntar a você qual é o lugar hoje que você quer uma casa dentro de Araguari, muitos vão dizer no Interlagos. Joana, eu não gosto do Interlagos, mas é o auge de hoje, né? Vai querer no melhor lugar. Pode ser que não seja. O pastor Neto quer no Cibipiruna. Amém? Então assim, queridos, você sempre quer o melhor. E o seu pai quer o melhor para você. Agora não é só para você, é para os que estão com você também. Porque a bênção tem que chegar a você e para os outros. Amém? Porque ele diz que a bênção ela vem recalcada, sacudida e transbordante. Para o quê? Para as pessoas que passam sobre você também ter e receber. Amém?
Então, o que nos foi restaurado, para nós finalizarmos? A presença de Deus, a comunhão com o Pai. A paz foi restaurada. Queridos, tem algo melhor do que você viver em paz. Está um turbilhão acontecendo, mas você está em paz. As coisas acontecendo fora, mas você está em paz. Isso não era possível, queridos, se nós não tivéssemos um libertador para nós. Isso não era possível se hoje nós não fôssemos a justiça de Deus em Cristo. Amém? A liberdade foi restaurada. Livres do pecado. Livres de fazer algo contrário à natureza de Deus. Amém? A filiação. Todos aqueles que o receberam, Ele deu o direito de ser filhos de Deus. Nós não éramos chamados de filhos, nós éramos chamados de servos. E nós, gentios, muito pior. Nós não éramos o povo da aliança. Amém? Aprove Deus os judeus não querer Deus e nós queremos, amém? Aleluia! Aleluia! Aprove Deus, aleluia. O domínio nos foi restaurado. Você pode dominar sobre as coisas e não sobre as pessoas, amém? Nós temos o domínio. Jesus teve o domínio todas as vezes que estava aqui na terra, em todos os momentos. Quem lembra das tempestades? Né? Quem lembra dos ventos? Ele tinha domínio, porque ele tinha a posição que Deus colocou o homem antes da criação do mundo. Amém? Então, lá em Filipenses 1:11, para nós encerrarmos, você aprendeu, queridos? Eu espero que sim. Se não, eu vou te convidar para fazer o rema, amém? Você vai aprender um pouco mais. Uma escola poderosa, queridos. Filipenses 1, o vento não está me ajudando. Filipenses 1:11. Você está lá? Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Diga, eu estou cheio do fruto da justiça. Aleluia! Então, o que limita a nossa justiça? Nossa mente não renovada e a falta de conhecimento. Amém? Quando nós entendemos o que é justiça, quando nós nos posicionamos onde Deus nos colocou novamente, nós podemos desfrutar desse fruto da justiça. Amém? Se você for ver lá em Gálatas, que vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar sobre amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Lembra do domínio, querido, que foi restaurado? Você tem domínio próprio. Amém? Você não é aquilo que o seu temperamento é. Você é aquilo que o fruto está dentro de você é. Amém? Então você tem que submeter a sua carne a esse fruto da justiça. Amém? Quando as coisas vierem contrárias, você se posiciona e fala, eu sou a justiça de Deus. Jesus conquistou um lugar para mim e hoje eu domino. Eu não ando segundo aquilo que eu andava anteriormente. Eu ando hoje no fruto da justiça. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Deus é bom. Queria só fazer uma oração. Amém? Para que essa boa semente frutifique na sua vida. Eu tenho aprendido que a semente ela foi lançada para todos, amém? Mas quem rega somos nós. Como é que eu rego, Joana? Meditando nela, estudando ela, confessando ela, para que ela seja verdade na sua vida. Amém? Diga assim, eu vou regar essa boa semente, para que eu ande segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar por você. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado porque o alto preço Ele pagou por nós, para que nós tivéssemos uma vida abundante, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos. Eu declaro nessa noite, Pai, os meus irmãos entendendo essa poderosa verdade, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos pessoas amadas, protegidas, santas, separadas, vivendo a natureza de Deus nessa terra. Pai, eu declaro a consciência
consciência dos meus irmãos mais aflorada, mais consciente de que eles são santos, que eles não são pecadores. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Não mais pobres, mais ricos. Não mais doentes, mais curados. Não mais pecadores, mais justiça de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque nós somos um com o Senhor. A Tua natureza está em nós. Nós somos filhos, amados, guardados, protegidos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu declaro consciência correta sobre cada um. Não mais pendendo para o pecado, mas conscientes que já estão mortos para o pecado e vivos para a justiça. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro pessoas livres de todo embaraço, pessoas livres de tudo aquilo que tenta, Pai, interferir na sua carreira gloriosa, porque nós já temos uma carreira gloriosa, nós já temos uma vida abundante, nós já temos, Pai, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Uma vida plena, uma vida, Pai, em saúde, uma vida, Pai, predestinada a dar certo em todas as coisas. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já foi justificado pela fé. Aleluia, aleluia. Obrigado. Aleluia, amém, queridos, pode sentar. Aleluia. Você foi abençoado, meus irmãos? Vocês foram? Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo é o cara, não é? É top demais. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Aleluia, Pai. Isso aí. Meus irmãos, vamos para os avisos finais para a gente ir embora. É o seguinte, aos sábados, agora, 3h30, a gente vai ter aula de violão com o nosso irmãozão aqui, Rodrigo. Aleluia. Também vai ter aula de canto, aula de violão, aula de bateria. Pode convidar pessoa que não congrega aqui com a gente, pessoa que congrega, a partir de 9 anos. Se vocês quiserem, souberem, quem está querendo, o valor aí é de R$30, amém? Para a gente estar semeando, abençoando. Aí é só vocês, quem quiser, procurar o nosso amigão aqui e fazer a inscrição, organizar, amém? Sábado, dia 2 de outubro. Cadê os homens da igreja aí? Levanta a mão, quem é homem aí? Aleluia. Dá um glória a Deus, quem é homem aí? Dá um glória a Deus. Tá meio devagar, hein? Glória a Deus, vamos, gente. Aleluia. Você sabe por quê? Vai ter a reunião dos homens. E agora vocês vão dar outro glória a Deus poderoso. Tá acabando, hein? Mais 2 minutinhos, nós vamos embora. Então vai ser sábado, dia 2 de outubro, 7h30. A gente vai ter o culto dos homens, certo? Vai ter a palavra e depois o churrascão. Tem churrasco, tem carne assada. Você gosta de carne assada? Glória a Deus, aleluia. Então dia 2 de outubro, 7h30. Top de linha. Convide pessoas. Maiores informações com o pastor Neto. No domingo, culto de domingo, 18 horas. Próximo domingo agora, às 18 horas. Amém? Pode.
Aleluia. Vamos se colocar de pé. Tá orando, declarando uma sexta-feira extraordinária, um final de semana daquele jeito. Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por essa quinta-feira. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar na sua casa, poder estar na reunião dos seus santos. Obrigado, Pai, porque nós fomos edificados e seremos edificados, Pai, na prática da sua palavra. Ouvimos e somos praticantes da sua palavra, para que possamos ser edificados de acordo na sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus uma sexta-feira extraordinária e um final de semana mais do que vencedor, extraordinário na vida dos meus irmãos. Nós declaramos no nome do seu Filho amado, Pai. Vai em paz, meus irmãos, da graça e paz do seu amado aí, do seu irmão. Seja abençoado na prática da palavra.